a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do 2 mais 2 não são 4, da segunda temporada. Tenho comigo, como habitualmente, o Jorge Adolfo, o Francisco Mendes da Silva e o Nuno Nascimento, e eu, João Cota, que tenho o prazer de estar aqui com estes três amigos extremamente inteligentes e preparados para a vida. E, portanto, e por serem mais inteligentes, obviamente que o rescaldo das eleições ainda está aí, portanto, e gostaria de perguntar aos meus colegas de painel o que é que eles acham que comentários é que têm que fazer sobre o cartaz do João Azevedo. Se fez-me lembrar o Papa, será que o Papa Azevedo, portanto, será o futuro dono disto tudo? Portanto, comentários ao cartaz de João Azevedo. Acho que devíamos começar pelo Partido Socialista. Exatamente, pelo partido. Eu não estou aqui. Para termos alguma interpretação autêntica. Eu não estou aqui. Eu fui tão surpreendido como vocês ao ver o outdoor que se encontra em algumas rotundas da cidade de Viseu, com o João Azevedo, portanto, numa fotografia tirada durante a campanha eleitoral. Que agora parece triunfal. Exatamente, e é triunfal. A dizer obrigado, Viseu. Obrigado, Viseu. Eu penso que enfim, não tenho qualquer informação do interior da máquina partidária, não é? Mas de alguma forma, é um agradecimento público expresso de uma forma tradicional, não é? Nos outdoors ou nos cartazes, não é? Em virtude da vitória que o Partido Socialista teve nas eleições autárquicas, nas eleições legislativas, nas autárquicas a seu tempo. Eu, em termos de terrorismo político, a mim ocorreu-me aparecer alguém que pusesse uns cartazes com a fotografia do Rui Rio a dizer de nada. Não, mas eu gostava de dizer uma coisa, acrescentar aqui um ponto. Ele não é Papa porque o Partido Socialista é um partido laico, republicano, olha que não. E, portanto, e socialista, como o seu nome indica. Mas eu penso que é nesse sentido, é de um agradecimento à cidade, ao distrito. Porque... Não há algum triunfalismo, não, Francisco? Não há um triunfalismo penso aqui. Não sei se é, eu não sei, mas não sei se o Francisco ou o Nuno, ou mesmo o João, tem ideia de alguma vez algum político local, regional, ter agradecido assim publicamente. Eu não tenho ideia de tal ter acontecido, mas eu penso que é no sentido de afirmar a sua presença. Sim, claro que sim, no território e, de alguma forma, em resultado da vitória, enfim, significativa que o Partido Socialista teve no Conselho e no Distrito. Francisco. Bem, antes de mais, o meu primeiro comentário é um comentário de cenobeira gramatical, porque entre o obrigado e o vocativo leva sempre uma vírgula. Não teve, e aquilo é que me choca, a coisa que mais me choca quando lá passo é essa, mas enfim, fora essa piada que também não sei sequer se é piada, porque é utilizada agora, é um erro que é cometido várias vezes, eu vejo encontro regularmente, eu até tenho que dar 2 ou 3 voltas à rotunda para ver se aquilo de facto estava bem escrito. Se não foi a tinta que caiu. Se calhar foi a tinta, mas quanto ao resto vamos lá ver uma coisa. É evidente que o que o João Azevedo está a fazer é a tentar consolidar a sua imagem de única figura nacional de Viseu com dimensão de alternativa ao poder regional e ao poder local. Eu compreendo que ele o faça. Não é, apesar de não ser normal ou corrente que um líder local faça aquele tipo de cartazes por causa de uma eleição nacional. Acontece muitas vezes os presidentes de Câmara que ganham fazerem isso, ou até os primeiros ministros. Eu acho que Sócrates fez isso quando foi da maioria absoluta, espalhou logo a seguir, na segunda ou terça-feira, cartazes para o país a dizer obrigado Portugal. Eu acho que isto é natural, ele quer se impor, tem que se dar ainda mais a conhecer, quer apanhar o embalo do bom resultado das autárquicas e ainda mais o embalo do bom resultado das legislativas. Qual é que é o problema? É que quando pensamos um bocadinho sobre aquilo, a vitória não é de João Azevedo. Vamos ser sinceros, eu acho que ele próprio também sabe. A vitória do Partido Socialista em Viseu e em todo lado é uma vitória do Partido Socialista a nível nacional, designadamente de António Costa. E, portanto, aliás, tanto assim é
tanto assim é que o PS teve maioria absoluta porque ganhou em todos os distritos. Exceto da Madeira. Que é o João Certo, António. certo. Mas se me dissessem que, por exemplo, António Costa teve uma grande vitória, apesar de ter perdido em alguns distritos em que era normal que perdesse, e ainda assim em Viseu ganhou o PS, eu diria, bem, alguma coisa João Azevedo acrescentou. Aqui, muito sinceramente, com todo o respeito, a vitória não é dele ao ponto dele achar que se pode colocar num cartaz a dizer obrigado Viseu em posição em pós triunfal. E, portanto, não acho que isto tenha outra importância que não esta que eu registrei no início, que é a importância de mostrar a vontade que João Azevedo tem de se consolidar como a figura de referência para o futuro político em Viseu, sendo que arrisca um bocadinho em termos de, como é que eu ia dizer, credibilidade, talvez até, quando dá a entender contra aquilo que é a evidência que toda a gente consegue perceber, que foi ele o autor da vitória e foi ele o grande vencedor da noite eleitoral, quando evidentemente não foi. Bem, eu acho que também posso aqui dar uma opinião. Fiz o exercício perante o desafio do que dizer sobre o cartaz e primeiro pegando a palavra, o obrigado. O obrigado tem dois significados. O estar grato e, portanto, estar reconhecido pelo resultado que alcançou. E estar ligado. Mas também tem outra questão, que é o que tem que se fazer ou o que está obrigado a fazer. E, portanto, eu vejo isso nos dois lados. Que é obrigado, mas também está obrigado a responder aos compromissos que assumiu. E depois é porque mais uma cenobeira, agora não gramatical, mas da raiz da palavra, o obrigado quer dizer obrigado, eu estou ligado a ti porque tenho uma dívida. Exatamente. E, portanto, agora... É o que tem que se fazer, exatamente. Claro. E depois, já agora, sobre a questão do Papa. Se repararem, ele está com os punhos cerrados. E, portanto, o Papa não estaria. E, finalmente, está com os dois punhos cerrados, não apenas o esquerdo. O que quer dizer que... Isto é um programa de semiótica. Teremos uma governação ao centro, como eu espero, como eu sempre desejei. E, portanto, temos alguém que está grato, que está obrigado a cumprir com os seus compromissos e que, com os dois punhos, está a assumir-se a governar ao centro, onde a governação deve ser feita. Só vantagem. É fantástico como uma fotografia. É fantástico. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras e nós conseguimos 1000 palavras ou mais sobre este tema. Estou a ver que foi uma boa aposta a do João Azevedo, porque nós estarmos aqui a discutir, a fazer a semiótica sem dúvida. De um outdoor que tem alguns aspectos inovadores. Mas é óbvio que há eu penso que é aqui fundamental ele afirmar esta ligação que pretende consolidar como político local. Há outros, é certo, mas político que acaba de ter uma vitória, embora num quadro de vitória nacional protagonizada pelo António Costa, mas não há dúvida que o Azevedo foi o cabeça de lista, portanto não é uma figura secundária a nível local, é o protagonista local. É o vencedor distrital, ponto final. Francisco, quem é que pode ser o desfibrilhador do PSD para aplicar um choque para reanimar o partido? Quem é que pode estabelecer novamente o vínculo? Eu não sei. O que eu te posso dizer duas coisas sobre isso. Em primeiro lugar, eu acho que vai ser terrível este ano, principalmente para a direita e para o PSD. O PSD vai dar a entender, dá a entender já que vai andar numa luta interna até ao verão e que depois, evidentemente, mete-se agosto, setembro. Não, isso continuará, temos poucas coisas como certas, essa, que o PSD vai andar sempre em lutas internas, é correto. Mas que depois a futura liderança há de demorar alguns meses até afirmar-se e começar a carburar e, portanto, aquilo que me parece que vai ser o 2022 é de uma ausência da oposição. E o que nós vamos ter, provavelmente é o meu maior receio para este ano, é que nós vamos ter, aliás já se insinua isso, uma agenda mediática totalmente tomada pelo PS e pelo Chega. O PS, aliás, viu-se já nestas guerras sobre não receber o Chega, ou mesmo a questão do presidente, o vice-presidente da mesa da Assembleia, aliás, faço um parênteses, eu
se fosse deputado, não votaria, por várias razões, em Diogo Pacheco de Amorim. Acho que não tem o perfil, nem muito menos as ideias necessárias para representar o Parlamento, mas isso não é isso que está em causa. Até porque o processo aí é um processo democrático que está na Constituição. Pode apresentar e depois é voto secreto. Não há grande crise. Já aconteceu. O que acontece é que o PS está a querer causar, e a esquerda em geral está a querer causar polémica, uma polémica grande e visível e tonitruante, para colocar o Chega como líder da oposição. Porque o PS também percebeu uma coisa, deixa-me dizer isto, o PS percebeu uma coisa. Os resultados das legislativas mostraram o quê? O PS a ter maioria absoluta com 41,5%. 41,5% é pouquíssimo. Isso significa que o PS teve 117 deputados, 119, sem precisar dos 13 deputados à sua esquerda, entre PC, Bloco, Livre e PAN. E, portanto, não há nenhuma razão para crer que a direita esteja fatalmente na necessidade de se juntar ao Chega para voltar ao governo. O Chega só tem 12 deputados. A direita democrática junta acha que não consegue ter 41,5% um dia. E, portanto, o PS percebeu que, para que o Chega continue a ser, ou seja, verdadeiramente, a salvaguarda do poder eterno do PS, precisa de crescer ainda mais. Eu acho que o PS vai continuar a dar borlas ao Chega e nós podemos ter este 2022. E é por isso que eu acho que o grande tema neste momento sobre a liderança do PSD não é tanto quem, é o atraso que isto vai ter. E como este ano vai provavelmente ser um ano de consolidação, um receio de consolidação e de crescimento e consolidação do Chega. Quem é que pode pegar no PSD? A minha sensação é esta. Eu acho que o PSD vai entrar numa espécie de carrossel de líderes. Parece-me que é a imagem que ali está. Vai entrar num carrossel de líderes até Carlos Moedas estar disponível. E a nível local, quem é que pode, Nuno, quem é que achas que, não vou perguntar ao Jorge Adolfo, porque... Em Viseu é uma questão, eu acho que vai continuar, vai sair do grupo atual a substituição, quer na estrutura distrital, quer na estrutura concelhia. As máquinas partidárias estão montadas de tal maneira que é muito difícil haver nestas estruturas uma quebra de ciclo. Ou seja, é muito mais fácil gerir e organizar a partir de dentro os processos e, portanto, controlar de forma mais ou menos amortecida os choques que possam ocorrer. Não consigo arriscar. Aliás, no PSD, ultimamente, tudo que se arrisca sai furado. O Rui Rio, na noite das eleições internas, estava convencido que ia perder. Na noite estava convencido que ia perder e ganhou. Nas legislativas, toda a gente estava convencido que ele ia ganhar e perdeu. Aquilo que se perspectiva no PSD é uma guerrilha continuada pela liderança. Aquilo que me parece que nós vamos ter no PSD, independentemente de quem seja, é um São Bartolomeu. Aquele apóstolo que acompanhou Cristo e que acabou morto por esfolamento. E isto é aquilo que eu acho que está destinado ao próximo líder do PSD, à liderança do PSD, que vai encontrar uma governação e um saco de dinheiro ao centro a ser geridos pelo Partido Socialista. Portanto, não vejo aí grande alternativa. É natural que aconteça num partido que perde as eleições de uma forma... Quer dizer, mais umas eleições, mais umas. É que não é umas, é mais umas, outras. Exatamente, obrigado pela correção, mas não são umas quaisquer eleições. Quer dizer, mas qualquer partido, e o Partido Socialista teve essa mesma vivência quando foi o período de Cavaco e das maiorias absolutas, portanto, trucidou líderes. E o PSD está a viver, ou vai viver, se calhar, nos próximos tempos, como o Francisco dizia, precisamente isso. Quer dizer, eu também acho que o Moedas vai ser a figura, aliás, disse-o no nosso primeiro programa, e já o tinha dito quando foram as eleições autárquicas, ainda não estávamos com o cenário que temos hoje. De facto, o Carlos Moedas
penso que é a figura que um dia é o senhor que segue, como eu disse no último programa. Mas eu gostava de dizer aqui uma questão relativamente às duas intervenções, quer do Nuno, quer do Francisco. Claro que o PSD em Viseu teve o resultado que se esperava, ou esperava um outro resultado. Quer dizer, eu já disse na última intervenção que eram pessoas desconhecidas. Eram pessoas que tinham sido escolhidas pelo líder nacional. Depois de haver uma proposta de uma outra lista para as eleições. Portanto, o processo foi muito rocambolesco e outro resultado não se esperava. Agora, relativamente à narrativa do Francisco, do PS fomentar o Chega. Isso é uma narrativa e eu respeito as opiniões e a tua opinião em particular. É uma narrativa. Porque o PS francês fez com a Frente Nacional. Não, mas isso, contextos históricos diferentes, épocas diferentes, líderes diferentes. Aprenderam. Desde o primeiro momento. Não, é assim, desde o primeiro. Primeiro, qual é a origem do Chega? Quem são as pessoas que estão no Chega? Mas há uma narrativa estranha, mas na perspectiva de perpetuação no poder faz todo sentido. E é perigosíssima. O PS, o António Costa diz uma coisa muito clara e objetiva. Eu não tenho nada para negociar com esse senhor. Não é com o partido, é com esse senhor. Portanto, o António Costa e com isso dá-lhe importância. Estabeleceu essa linha vermelha. Houve outros partidos que não o fizeram. E penso que pagaram um preço. Pagaram um preço. Eu sei, e eu registro que tu não votasses a candidatura de um deputado para a mesa. Digo-te mais sobre isso. Aliás, não preciso de... Está escrito, na minha última coluna do Público, até eu escrevi, que disse que o PSD tem que se libertar desta armadilha. O PSD, por não se ter libertado ainda dessa armadilha do Chega, dizer que nós não queremos nada com este partido. Este partido não é da nossa família, muito menos, nem sequer da nossa família alargada. Está a permitir que, de facto, essa estratégia do PS tenha sucesso. Estratégia do medo, não é? Uma estratégia do medo. Claro que é. A minha discordância completa é isso. Olha, a primeira pessoa, a primeira pessoa claro que estabeleceu uma linha vermelha, a primeira pessoa que estabeleceu uma linha vermelha com o líder desse partido foi a Cristas, em que deixou de apoiar a candidatura dele. Foi a primeira pessoa que disse, com esse senhor há uma linha vermelha, ou azul, se quiserem. Claro. Mas olha, e mais nada. Mas deixa-me dizer uma coisa sobre o PSD em Viseu. Sim, exatamente. Vamos aos temas locais. Muito rapidamente. Porque é um pouco parecido com o que se passa a nível nacional. O PSD, a direita em geral, que é muito menos ideológica que a esquerda, o que se costuma dizer é mais bonapartista. Nós, à direita, precisamos de um líder. A direita tem o conceito... Tipo minimis, não é? Não necessariamente isso que eu estou a dizer a direita precisa o saber para onde vai é muito dado pelo carisma de um líder. Não tem a ver com ser... com uma obra escrita. Não, e com acerto ideológico. Não quer dizer que não tem a ver. Quer dizer é que... Quando eu digo que precisa de um chefe ou de um líder, não estou a falar do ponto de vista caudilhista, de extrema-direita ou populista. Não tem a ver com isso. Tem a ver com os líderes marcam não só o conteúdo do que em cada momento a direita defende e representa, como marcam a qualidade dos líderes e o seu carisma marcam as próprias possibilidades de sucesso da direita. A direita tem um problema de liderança desde a saída de Passos Coelho e de Portas e a direita, o PSD em Viseu, o problema é que não tem, só tem uma pessoa que tem dimensão nacional e aura de vencedor. Dr. Ruas. Que é Fernando Ruas. E que também não parece que esteja propriamente muito interessado em determinar o futuro do PSD neste momento. Não há. As pessoas que, como diz o Nuno,
aparentemente se podem eternizar ou podem continuar no poder no PSD por causa dessa inércia interna dos partidos que o Nuno falou, são pessoas que só conseguem ganhar eleições internamente. Não têm carisma para fora, não têm dinâmica de vitória, até porque são perdedores, até internamente, a nível nacional, são perdedoras. E, portanto, o PSD precisava, de facto, de gerar novas... Essa é a questão. E era isso que me faltava dizer. Porque o PSD... Novos protagonistas. Tem uma questão. É que, contrariamente àquilo que dizias, eu acho que não vale a pena esperar por moedas. Porque quer na perspectiva... Eu não digo que vale a pena ou não vale. Estou a dizer que está-se a preparar para... Talvez. Mas aquilo que eu acho é que, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista local, se não forem capazes de encontrar novos protagonistas, aquilo que o PSD está condenado a ser, imperfeito ou perfeito, é pretérito. Ou seja, não há... já esgotou... se nós olharmos bem para aquilo que é o quadro de pessoas que nós conhecemos atualmente, quer local, quer regional, quer nacionalmente do PSD, nós todos associamos a eventos, momentos do passado. Não a conseguimos associar a mudanças, a progresso, a evolução positiva. E, portanto, de um lado ou do outro, nós temos pretérito. Uns mais imperfeitos, outros mais perfeitos, mas sempre pretérito. E aquilo que um partido precisa de ter para ganhar, para mobilizar, é a esperança. É gerar esperança, gerar confiança, que é aquilo que neste momento, quando olhamos para as estruturas, temos alguma dificuldade em encontrar, porque aqueles que estão ainda no partido são aqueles que nós associamos e conhecemos de guerras, castiúnculas e passado. Bem ou mal. E tem muito bom passado, pretérito perfeito, e tem muito mau passado, pretérito imperfeito. Mas sempre pretérito. Muito bem. Passado. A propósito de passado e futuro, gostava de discutir convosco aqui a questão da demografia. A região de Viseu perdeu, nos últimos 10 anos, 26 mil pessoas, incluindo os 5 ou 6 mil cidadãos brasileiros que vieram, senão seriam 32 mil pessoas. O Conselho de Viseu ganhou, se não me engano, 400 pessoas nestes 10 anos, mas obviamente, se descontarmos os brasileiros, também teria perdido população. Apesar disso, o número de empresas cresceu em 490 empresas, entre aquelas que morreram, digamos, o crescimento líquido foi de 490, e portanto a questão demográfica é sem dúvida talvez a maior ameaça que nós temos ao nosso desenvolvimento, e acho que é importante que nós aqui reflitamos sobre aquilo que podem ser as políticas futuras, porque a mim parece-me, pela natalidade, não só daqui a 25 anos é que teremos efeitos, e portanto que seremos forçados a atrair migrações de substituição. Mas Jorge Adolfo, queres pegar no tema? Sim, com todo o gosto, porque é um tema de facto muito importante e talvez, a par das questões climáticas, é capaz de ser um dos temas mais importantes que a sociedade portuguesa deveria encarar de frente. É óbvio que tem havido algumas políticas de tentativa de contrariar esse inverno demográfico que nós estamos a viver. Nós somos, parece que, o segundo país do mundo com uma maior taxa de envelhecimento. Acho que só o Japão é que está à nossa frente. Em alguma coisa nós estamos no topo, não é? Normalmente os maus. Pois, mas aqui é num aspecto muito negativo. Quando viras as coisas ao contrário, estamos sempre no topo. Quando viras os rankings ao contrário, estamos sempre no topo. Sim, mas isso era aqui uma ironia. Há aqui um aspecto muito importante e que se liga com a nossa conversa até de há pouco, de partidos políticos que encaram a questão da imigração só numa perspectiva negativa. Para além das políticas direcionadas à família, mas também às empresas. Portanto, há aqui duas componentes. As pessoas hoje encaram a vida cotidiana como, a partir de ter um emprego, ter autonomia económica e depois constituir família, no sentido lato do termo, eventualmente ter filhos. Ora, se não houver
empresas, se não houver emprego para as pessoas poderem ganhar essa autonomia, começa tudo a ficar estagnado. Essa tentativa de superação do problema demográfico começa a ficar estagnado. Isto é uma via. A outra via é a questão da imigração. Nós, depois de sermos exclusivamente um país de emigrantes, para o Brasil, para a África, para a Europa, tornámos-nos, a partir, sobretudo, dali dos finais dos anos 90, e particularmente com a questão do Euro 2004, de um país fortemente ligado à imigração. Sobretudo vindo do leste, continuámos com muita imigração vinda dos PALOP, não é? E também do Brasil. Claro que há muitas pessoas ou algumas pessoas que com seriedade dizem que nós temos que continuar a ser um país de acolhimento, mas que não podemos acolher toda a gente. Mas também, se virmos, muitos dos refugiados, nomeadamente, que vêm para Portugal de zonas de conflito, estão cá em trânsito, porque depois vão para o norte da Europa, para a Inglaterra, para a Holanda, para onde há oportunidades, né? E onde há mais oportunidades. Onde o elevador social funciona. Aqui joga com a questão do emprego e do investimento nas empresas e no tecido económico. Portanto, esta questão da demografia tem uma componente material e tem uma componente de acolhimento de populações que queiram vir para o nosso país. Há poucos dias passou duas reportagens muito marcantes na televisão portuguesa. Uma sobre Viana do Castelo e sobre as 80 nacionalidades que estão fixadas na cidade. Eu só dizer aqui, nós no Fundão temos um excelente exemplo em que o atual presidente, no Conselho do Fundão, que são 13 mil pessoas, eles têm 57 nacionalidades. E, portanto, e conseguem atrair desde pessoas para a agricultura até pessoas para a informática, e conseguiu montar uma via verde com o CEF para, ele dizia-me, o Presidente, que em um mês consegue legalizar um imigrante e, portanto... Sem precisar de políticas... Sem precisar de clubes de futebol. Sem precisar de clubes de futebol. Essas políticas têm que ser o Estado a fomentá-las. Políticas de facilitar essa instalação. Francisco. Mas, só concluir... 80 nacionalidades em Viana do Castelo. Achei extraordinário. Uma zona onde há muito emprego naquela faixa litoral. O oposto, Alcotim, na Serra Algarvia. Um concelho que está ali a poucos quilómetros de um litoral povoado, com muito turismo, e Alcotim, com 3 mil ou coisa assim de habitantes, com um processo de desertificação humana enorme. Quer dizer, esta dicotomia que nós temos num país pequeno como o nosso, de um interior cada vez mais envelhecido e despovoado, e um litoral jovem e atrativo dessas nacionalidades. Portanto, eu penso que aqui há que encarar, tem que haver, digamos que aqui quase que um pacto de regime entre todos os partidos políticos. E políticas públicas fortes em sentido. E no sentido de fomentar essas políticas. O problema da demografia é fundamentalmente um problema de soberania nacional, verdadeiramente, pelo menos em duas vertentes. Em primeiro lugar, porque um país com a pirâmide demográfica que Portugal tem é um país que está destinado a morrer. É um país que está destinado ao fim. E não só, e que coloca-se num ciclo vicioso que torna muito difícil essas tais políticas públicas. E porquê? Porque nós temos uma população super envelhecida, como já aqui dissemos, que necessita cada vez mais do apoio do Estado no SNS e não só. Necessita de cada vez mais de cuidados de saúde que têm que ser financiados. Têm que ser financiados por cada vez mais impostos, que nós temos que retirar a cada vez mais gente. Cada vez menos gente, não queremos. Sim, não, mas claro, menos gente porque se vai embora.
E depois esse é outro problema, porque como é preciso termos um sistema fiscal, bastante agressivo para conseguirmos financiar esta pirâmide demográfica, a continuidade desta pirâmide demográfica, ela fica ainda pior. É uma espécie de um autogera ainda mais energia negativa. As pessoas vão-se embora, os recém-licenciados conseguem um emprego minimamente decente, são logo tributados a taxas proibitivas, preferem ir para o estrangeiro. Isso também tira-nos riqueza, tira-nos capacidade de crescer e tira-nos pessoas, obviamente, dando cabo ainda mais da demografia. Depois, como temos aliás, viu-se claramente isto nestas eleições, como temos esta pirâmide demográfica e temos as pessoas que votam são fundamentalmente e cada vez mais idosos, dependentes das pensões e funcionários públicos. Nada contra, reparem, não estou a dizer nada contra, mas eu não quero fazer o discurso dos funcionários públicos contra os outros, como já te disse, várias vezes. Mas isto gera um problema de base sociológica em Portugal, designadamente de sociologia eleitoral, que faz com que os partidos que ganham eleições ganham porque captam este eleitorado e, por estarem dependentes deste eleitorado, não têm nenhum incentivo para introduzirem políticas que sejam de outros eleitorados. Reparem que nós nas últimas eleições não tivemos nenhum partido, a não ser a Iniciativa Liberal e daquela forma que também é às vezes ilusória, etc., a falar do futuro. Não tivemos. Não tivemos aquela coisa que nós tínhamos. Eu lembro quando cresci, o PSD e os outros partidos também tinham a ilusão da Europa. Nós temos que estar no pelotão da frente. Era isso, nós tínhamos eu lembro de ser miúdo e os políticos falavam de esperança e de aspiração. Mesmo os outros partidos, mesmo o PCP, com as suas ideias completamente impraticáveis e até perigosas, essas ideias tinham uma razão de ser, os amanhãs que cantam. Vamos nacionalizar tudo, vamos fazer... Porque é para isto ser distribuído pelas pessoas e as pessoas terem um horizonte. Os partidos falavam de grandes saltos em frente. Não falavam, como agora, inclusivamente os partidos de esquerda, de mais 10 euros nas pensões é uma grande vitória, etc. Que se calhar é obviamente que é, mas não havia isso. Hoje em dia, porquê? Por causa desta sociologia resultante desta pirâmide demográfica invertida, nós não temos nenhum incentivo, os políticos que querem ganhar as eleições, não têm nenhum incentivo para ganhar eleições contra essas pessoas. Mas para além da sustentabilidade, esta sustentabilidade de base, há também um problema de sustentabilidade territorial que nos leva a um problema de soberania. Grande parte do território português não tem pessoas. Não tem pessoas. E para além disso, nós temos políticas, mais uma vez, porque o incentivo dos políticos é sempre introduzir políticas ou defender políticas para a maior parte das pessoas. Nós temos políticas, de todos os governos, aliás, de direita e de esquerda, que é de retirar ainda mais condições. Porque é que, quer dizer, primeiro vão as maternidades, depois vão os CTTs, depois os bancos, mas os bancos não é política do Estado, não é? Os CTTs neste momento agora também não, mas se bem que é concessão, se bem que não, o Estado podia ter alguma coisa a dizer quanto a isso, mas repartições de finanças, mais outro exemplo, nós devíamos estar, agora que se fala tanto nós já aqui falámos, por acaso não foi aqui, foi à saída, também devia ser gravado às vezes o antes e o depois dos programas. No último programa introduzimos este tema, mas depois não chegámos lá. Mas fala-se muito do sistema eleitoral e das reformas do sistema eleitoral. Raramente se diz que é um crime contra a soberania nacional que isto que nós estamos a assistir, que é Viseu ou outros distritos do interior perdem pessoas e, portanto, também perdem deputados. E depois é um ciclo vicioso, porque depois não há gente suficiente no Parlamento para chamar a atenção para os problemas, designadamente os problemas de desertificação do interior. Eu lamento, é óbvio, e portanto é óbvio que nós temos que ter políticas públicas que são de discriminação positiva, inclusivamente nestas do sistema eleitoral. Não faz sentido que Porto Alegre ou Beja tenham 2 ou 3 deputados só.
É óbvio que não tem que ter deputados, não tem que ter tantos deputados como Lisboa ou Porto. Mas a proporção tem que ser alterada. Sim, para Porque ser senão eleger um não dá- deputado não devem ser necessários tantos votos, ou percentualmente tantos votos. Sim, ou por exemplo, quer dizer, porque é que Lisboa tem 40 e tal e Beja tem 3? Francisco não, Nuno, que é o que está com menos tempo. A questão da demografia, para mim, é um problema muito sério e tem uma questão associada, que é não se pode pegar na demografia por um prisma. Tem que se juntar um conjunto de elementos. A questão para mim é simples. Nós temos uma população envelhecida e temos nisto uma oportunidade de crescimento económico. Também temos que ver positivamente na economia cinzenta um conjunto de oportunidades que Portugal está em situação privilegiada para aproveitar. Dito isto, voltemos ao problema da demografia e dizer o que é que muda as pessoas, fazem as pessoas mudar de sítio. Emprego, educação, ou os filhos e a sua educação. Agora, o que é que as empresas vão para um sítio sem pessoas? Não. As pessoas vão para um sítio sem empregos? Não. O que é preciso fazer aqui? É um conjunto de políticas integradas, arriscadas, com um custo elevadíssimo, mas que só a prazo geram retorno, mas que obriga ou que potencia a fixação de empresas, o acolhimento de novos imigrantes, a instalação de serviços que gerem valor acrescentado, porque a questão é, não basta criar empresas. Nós criamos 400 empresas, mas se nós temos uma média de 3 pessoas por empresa, nós nunca vamos gerar riqueza ou capacidade de crescimento que atrai a outros. Permitam-me agora lançar uma perspectiva diferente. Neste momento, cada vez mais, com o trabalho remoto, nós aprendemos a trabalhar distante do local de trabalho. E, portanto, se calhar, nós podemos fixar pessoas sem ter empresas. Isto é, dar condições de vida, de forma que as pessoas possam trabalhar para uma empresa em Lisboa, nos Estados Unidos ou em Inglaterra, Que há cada vez mais isso. Isto é se calhar uma via, e acho uma via que podemos e devemos explorar, que é, no fundo, o conceito de qualidade de vida de Viseu. Mas, João, Portugal sendo Portugal, a primeira coisa que estruturalmente o nosso sistema político fez sobre o teletrabalho foi como é que nós podemos dificultar isto. Foi logo que os sindicatos foram fazer e os governos da esquerda foram logo dificultar. É que o teletrabalho pode ser uma excelente oportunidade para nós. Para o interior? Para o interior, para nós termos segurança, qualidade de vida. Apartamento nos subúrbios de Lisboa podem vir trabalhar para uma casa com um jardim, num sítio muito melhor, para a sua família e tudo. Nós podemos estar... A primeira coisa que pensámos foi como é que devemos dificultar o teletrabalho, que é uma coisa extraordinária. Eu relativamente a isso, aliás, eu hoje, antes de vir para aqui estar a participar no programa, estive todo o dia em teletrabalho. Portanto, isso é uma realidade com a qual nos confrontamos num processo difícil, no contexto da pandemia, mas que parece-me que veio para ficar. E veio para ficar, é preciso haver regras. Eu compreendo que os sindicatos ou que determinadas forças políticas mais próximas daquilo que se chama o mundo do trabalho, não é? Dos trabalhadores, usando esta linguagem que todos compreendem, que queira estabelecer regras, porque, e todos nós aqui compreendemos isso, o trabalhador, que é um trabalhador dependente de outrem, portanto trabalha para uma empresa, tinha o seu horário na empresa, que chegava lá, tinha o computador da empresa, tinha a eletricidade da empresa, portanto, estava ali num ambiente laboral que não era a sua casa. A partir do momento em que vai para a sua casa e que usa o seu computador, usa a eletricidade de sua casa, usa a net de sua casa, a partir desse momento, essa despesa... Eu estou a falar em termos gerais. Tu estás a acreditar bem no que estás a dizer. Eu estou a falar em termos gerais. Sim, tá. A partir desse momento, portanto, esse trabalhador... Portanto, tem que haver aqui uma forma de compensação pelos
custos Então, nessa que linha de já não ideias, são da empresa, ou pelo menos não estão. então e abates a gasolina e a amortização do carro que ele deixa de gastar para ir para o trabalho, não? Mas o trabalhador pode ir a pé da sua casa para o Mas, local de Jorge, mas trabalho. eu estava- Ou seja, Jorge, tem que haver... é uma eu não- minoria. As coisas não são a Tá preto bem, e branco. tá bem. Deixa-me Mas tem que deixa-me só haver- responder a Tem isto. que haver aqui um Responda, equilíbrio. Francisco, responda. Tem que haver aqui um equilíbrio. Certo. Tem que haver um equilíbrio. Pois, Eu não estou a exatamente. dizer- É exatamente. Eu não estou a dizer que É exatamente. quem reivindicou que, a partir de agora, o patrão tem que pagar tudo e mais alguma coisa, mesmo se o trabalhador estiver em casa. É exatamente Claro, a questão, é exatamente a questão do isso equilíbrio. tem que haver um equilíbrio, tem que procurar um equilíbrio. Como eu concordo. Agora, vocês também não podem dizer, também, não é, penso que não será correto dizer que todo o ónus está nessas forças políticas e sindicais. ninguém falou nisso. Eu estou a dizer isto. Vá lá, deixa-me Eu responder. Trabalho, estou em teletrabalho, agora já não estou em teletrabalho, mas hoje estive e neste momento nestas últimas semanas tenho estado, mas isto é uma realidade nova e tem que haver um ajustamento das leis laborais a esta nova realidade. Jorge. Eu penso que isto não é... Eu não estou... não Vá lá, inventei deixa-me a roda. Vá lá, Agora, Francisco, faz favor. deixa-me responder. O que eu disse foi, perante uma nova realidade repleta de oportunidades, a primeira coisa e a única que o nosso governo quis fazer, porque só ligou a essas forças políticas e aos sindicatos, foi dificultar. Tu tens toda a razão. Deixa-me terminar. Tu tens toda a razão quando dizes é perfeitamente normal que os partidos e os sindicatos ligados ao mundo do trabalho e a defesa dos trabalhadores queiram isto. O que eu disse é que eu queria um governo de Portugal tem que olhar para todos para aquela realidade sobre todos os ângulos possíveis, incluindo o ângulo das oportunidades. E para além disso que o governo fez, com o qual tu concordas e eu em geral também, eu gostava que se tivesse olhado para o ângulo das oportunidades. E não se olhou. Não se olhou, porque nós somos um país que está viciado na dificultação do progresso. E é isso que eu disse, eu não estava a dizer que era contra isso, estou a dizer que há vários ângulos e há dificuldades que temos que atalhar e há oportunidades. E nós, perante uma oportunidade evidente, basta falar com miúdos de 20 e tal anos que estão, olha, por exemplo, principalmente naqueles cursos mais tecnológicos, aqui perto de nós em Aveiro, a quantidade de alunos daquela faculdade que saíram e que estão a trabalhar para os Estados Unidos, para os países nórdicos, a partir... Estou a dizer, me incluindo em Viseu, mas alunos daqueles cursos. E nós não conseguimos olhar para isto com um olhar de oportunidade. Estamos sempre a olhar precisamente porque temos um sistema político dependente do medo, sociologicamente dependente do medo da mudança, estamos sempre a olhar para formas de como salvaguardar as pessoas da mudança. Francisco, Quando as devíamos forças de estar- bloqueio na altura de Cavaco que estavam na oposição, nestes últimos anos, estiveram na posição. É só Claro. isto. Claro. E, portanto, tudo aquilo que era qualquer tentativa de mudança era visto como um ataque ideológico ao status quo da sociedade e, portanto, foi bloqueado, por E simplesmente. que não é sequer tentativa de mudança, a mudança está aí. Como é que nós conseguimos moldar a mudança para que seja o melhor possível Mas- para o maior número de pessoas possível? Já agora, voltando só aqui, isso. porque eu ia lançado e depois Há o João terminou. eu concordo, eu terminou concordo outra com- vez. desculpa, desculpa, depois já... Não, porque a questão é assim, porque há um bocado ia largar disto e depois não acabei. A questão é, se nós queremos fazer isto, só há uma maneira, ou há uma maneira básica. Uma política agressiva de captação de investimento, uma política muito generosa de acolhimento de pessoas e atração, principalmente de pessoas qualificadas, mas também de outros, precisamos de todos. Precisamos de políticas muito eficazes de apoio à logística familiar no que diz respeito ao acesso à educação, ao fomento da educação e, mais do que isso, políticas que têm que ser aí, do ponto de vista municipal, de apoio a um conjunto de classes menos favorecidas, naquilo que diz respeito à capacidade de melhorar o seu aproveitamento escolar para garantir um progresso escolar até ao fim, garantindo-lhe oportunidades de acesso à educação iguais aos demais, àqueles que têm condições económicas, e só depois disso,
com atração de investimento, atração de pessoas, conseguir garantir um quadro legal também que permita ter estabilidade, previsibilidade, que faça com que os investidores estrangeiros olhem para aqui como um sítio decente, estável e previsível que lhes permite fixar investimentos. Mas isso tens que ter pessoas qualificadas e emprego, e empresas. E isso obriga à qualidade de vida. E nós temos aí um favor extraordinário que é a nossa condição de Viseu. E aquilo que é a qualidade de vida, acesso a cuidados de saúde, a educação, temos escolas muito bem vistas, não temos universidade, é um sonho perdido, não vamos estar a pensar com isso, vamos potenciar o que cá temos e vamos aproveitar. Muitas tecnológicas estão a fazê-lo. Porquê que as principais tecnológicas que vieram para Viseu, um dos motivos que vieram para Viseu, sabe qual é? É que detectaram que havia uma resistência à mudança, à procura de locais alternativos nos jovens que estavam nas escolas, no sistema, no Politécnico de Viseu. E, portanto, encararam isso como uma grande vantagem competitiva que lhes diminuiu o turnover e que garantia a sua fixação dos seus quadros num setor onde há em permanência na Europa cerca de 70 mil vagas em aberto. E, portanto, nós temos é que aumentar esta captação que já foi feita, alargar ao máximo a captação de recursos humanos para que possam alimentar novas unidades e depois ter uma política muito agressiva para fixar com essas empresas, o que envolve ter a participação de autarquias, do Politécnico, do Poder Central, das instituições empresariais, das escolas, toda a gente tem que trabalhar em conjunto. Mas isto não, por isso é que eu dizia que isto não pode ser uma coisa que possa ser iniciada por uma ponta, tem que ser tudo em conjunto. Isto obriga a que todos trabalhem em conjunto, porque senão não paramos isto. E aquela coisa de transferir sedes de institutos e ministérios e secretarias de Estado só muda os jornalistas que vão fazer notícia naquele dia. Escrevo completamente o que mas em relação aquilo que se passa é que um dos grandes temas em discussão hoje nas empresas é a fixação das pessoas. É aquilo que os ingleses chamam attrition. E, portanto, um dos aspectos concorrenciais das empresas que os empregados / empregadores é que os empregados valorizam muito a conciliação da vida familiar e vida profissional, o bem-estar, a preocupação da empresa com ele e, portanto, aquilo que eu estou de acordo que tem que haver a regulação da questão do teletrabalho, mas o próprio mercado pode acabar por fazer esta regulação, porque se eu tenho uma questão, se eu estou a fazer teletrabalho, há uma empresa que me dá melhores condições, portanto, obviamente que eu mudo para a empresa, portanto, não há necessidade de estar a espartilhar demasiado, eu estou de acordo com o Francisco, porque aquilo acaba por digamos, as pessoas neste momento são o mercado a funcionar. O mercado, não na perspectiva liberal do termo, não na perspectiva liberal. O mercado a funcionar, mas com regulação. Mas com regulação. Mas é o mercado a funcionar. E por uma coisa... É isso que eu acho que estamos agora, todos de acordo. E por uma coisa... O mercado a funcionar, mas com regulação. Eu trabalho mas com advogados, que é necessária. Aí é que está. A linha do que é muito ou pouco. Eu concordo absolutamente com o... Tu trabalhas numa empresa com centenas de pessoas, perceberás que, de facto, as pessoas têm todas elas opiniões diferentes e formas de poder trabalhar. Quer dizer, não é possível estandardizar as pessoas quanto àquilo que é a forma como regulam a sua vida. E as empresas e o Estado, em nome das empresas, têm que ter muito cuidado em não segmentar demasiado como é que o trabalho deve ser... Sim, mas tem que haver regras. Claro e têm que sim, estar definidas. Claro sim. Tem que haver lei de trabalho. Certo, mas tu não podes ter uma... o que eu estou a dizer é que cada vez que há um vislumbre de uma alteração... de uma alteração isso aí podemos estar... o Estado vai logo matar a alteração. Não. Podemos estar em desacordo sobre o que é essa a hiperregulação. A regulação. Podemos estar em desacordo, mas tem que haver alguma regulação. O mercado funciona, nós aliás estamos num mercado aberto, nós defendemos, digamos, os princípios do mercado aberto, concorrencial, mas com regulação, quer dizer, a tal intervenção do Estado, quer dizer, o Estado não se pode aliar, não pode lavar as mãos e deixar, pronto, ok, as empresas e os trabalhadores. Um dos fatores de maior dificuldade antigamente de captação de pessoas era a mudança de cidade, de local. Agora já é necessário, esta questão já não se põe. Portanto, aquilo que eu digo é que eu, se trabalho para uma empresa que me obriga a trabalhar fora, que não me dá um conjunto de regalias, tenho uma ao lado, e por cima no momento em que falta mão de obra,
em que me dá essas regalias, eu mudo, portanto, isto é, hoje, sobretudo as novas gerações, já não sujeitam àquilo que os seus pais sujeitavam, são muito mais exigentes. Sim, claro. Antes portanto, era um emprego para a vida, hoje não. Agora não, exatamente. Isso é uma ameaça para os... Aliás, neste momento, é 40%, um artigo recentemente, 40% das pessoas querem mudar o local de trabalho. E, portanto, isto é, esta rotação é benéfica para o trabalhador. É benéfica para o trabalhador porque permite melhorar de... Sim. É uma ameaça para as empresas, é benéfica porque não há... portanto, o trabalhador quer ele próprio procurar melhores condições de trabalho. E não o Estado consegue resolver isso, tem que ser as próprias empresas a fazer esse trabalho. Estamos de acordo. Essa concorrência é salutar. Hoje as gerações, enfim, mais novas do que nós, já foram para os programas Erasmus, acabaram a licenciatura numa universidade que não é aquela de origem, vão fazer estágios aqui além, acolá, cá em Portugal ou no estrangeiro. Quer dizer, isso é uma realidade não só do processo educativo, mas também laboral. E, portanto, estamos de acordo. Agora, também estamos de acordo que é preciso estarem estabelecidos alguns princípios orientadores e de regulação, digamos, da atividade laboral, independentemente de ser tradicional ou mas isso próprio dificulta, isso mesmo pode dificultar a atração de trabalhadores por empresas de fora, né? Quer dizer, se começam a sentir... mas essa tensão... Porquê é que nós dizemos que Portugal e a Irlanda, porquê é que temos o IRC tão alto em Portugal e na Irlanda é muito mais baixo, por isso é que eles deram um salto que nós não estamos a conseguir dar? O Estado tem que intervir nessa área, quer dizer, tem que haver políticas fiscais concorrenciais, como o Nuno disse há pouco, competitivas, não é competitivas cá dentro, é competitivas com o exterior. Temos aqui o Jorge Adolfo a defender teorias liberais. Portanto, liberais, eu não direi liberais. Não é. Estás no pior do liberalismo. Não. Sim, isto faz parte, digamos, do espaço em que nós nos integramos. Agora, há uma coisa que é certa, e obviamente... Mas há uma coisa que eu queria aqui dizer sobre essa questão do liberal, porque há bocado o Francisco tocou nesse aspecto, que foi o único partido, disse ele, acho que foi mais ou menos isso, o único partido que falou do futuro foi o Iniciativa Liberal. Eu não sei, ele falou foi numa coisa, foi privatizar a TAP, privatizar a RTP, privatizar a Caixa Geral de Depósitos, e depois, mas o curioso é que o Francisco, imediatamente a seguir, deu exemplos de locais que perdem população porque, e vou citá-lo novamente, os bancos saíram dali para fora, os CTT fecharam, e tu depois para terem sido privatizados. A tua política, quer dizer, é obrigar os bancos a terem... Não é obrigar. Não é obrigar. Tu devias ter uma empresa que percebias em 3 segundos aquilo que acabaste de dizer. Fez duas afirmações que são algo contraditórias. Porque dizer que há um partido que fala do futuro foi o único que falou do futuro. Mas eu até disse que o PC também falava do futuro antes. Eu não estou... Eu dizer que um partido fala do futuro não quer dizer que eu concordo com aquelas políticas. Sim, mas portanto, eu dei o exemplo do PC. Não, o que eu disse não é por acaso, aliás, que a Iniciativa Liberal atraiu muito voto jovem. É porque a Iniciativa Liberal fala de uma forma como o PS, o Bloco de Esquerda falou em tempos e o PS também falava, que é, nós queremos estar no topo da Europa. E eles diziam, nós queremos ser como a Finlândia, ou queremos ser como a Suécia, ou ter o sistema fiscal deste e daquele, é só isso, é nesse sentido. Desculpa interromper, Francisco, este tema da demografia, investimento, fixação da população é um tema importantíssimo transversal a várias e transversal, e se calhar é um tema que podíamos trazer aqui um convidado para enriquecer o debate. Estamos no fim deste programa. Pedi desculpa ao Nuno por ter sido menos foi o que falou melhor, como sempre. O Nuno fala sempre melhor. E, portanto, queríamos agradecer a atenção de todos. Obrigado pela vossa presença aqui connosco. Até ao próximo programa daqui a 15 dias. Boa noite, obrigado.